Responde sim, não lá no chat lá. Sim. Sim. Sofia, melhorou aí? Beleza. Sofia, eu vou disponibilizar para você as aulas, tá bom? Para o pessoal de sábado, tá bom? Daqui a pouco eu vou postar lá no grupo as outras aulas. Acompanhem a partir de agora. CF, que relaxa, só são 4 perguntas, nós vamos responder elas agora com vocês. E vocês precisam de ver as aulas antes das lives. Vamos começar com um puxãozinho de orelha aí. É uma coisa necessária. Nós estamos disponibilizando um material bom, excelente para vocês estudarem, e vocês precisam para que nós tenhamos esse retorno. Vamos lá? Primeira pergunta. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecido A, ósseo, B, muscular, C, adiposo, D, conjuntivo e E, cartilaginoso. Eu gostaria que vocês tentassem responder no chat aí qual a resposta correta que vocês acham que poderiam ser. Muscular não é. Sofia acertou, conjuntivo. Liza, é um arquivo em PDF. Eu disponibilizei para vocês. Não é o ósseo, porque o tecido ósseo forma os ossos. A gente pode confundir com o tecido muscular, porque tendões lembra músculo. Igual, por exemplo, jogador sofreu uma lesão muscular e distendeu os tendões. Não é adiposo, porque o adiposo são as nossas reservas energéticas, a camada de gordura que a gente tem, a nossa barriguinha. E não seria o cartilaginoso, porque o tecido cartilaginoso faz a ligação entre ossos. O tecido correto aí é a letra D, tecido conjuntivo. Alguém ficou com alguma dúvida? CFING não é página, é um arquivo em PDF. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida aí na primeira questão? Beleza, vamos lá. Segunda questão. O tecido que desempenha as funções de revestimento de superfícies e cavidades, absorção, secreção e percepção sensorial é denominado letra A, muscular, letra B, epitelial, Epitelial. Muito bem! Rapaz, vocês são fera, hein? Agora me respondam, por que é o tecido epitelial? Porque ele que é o responsável por tudo isso. Ele tem função de revestimento e de... É isso. Exato. Agora eu vou perguntar para vocês. Se não fosse o tecido epitelial, eu conseguiria encostar na minha pele? Sem Não. sentir? Eu sentiria uma dor tão grande, que equivaleria a uma pessoa se matando, já estudos comprovam. Quem é retardo legal, Jesus? Vamos lá, número 3.
um tecido animal formado por células e substâncias intercelular com predomínio de fibras colágenas tem como função, qual letra? A. Armazenar reservas. B. Dar resistência. C. Receber estímulos. D. Produzir contrações. Ou letra E. Secretar substâncias. Da resistência. Estou acompanhando as respostas aqui no chat. Agora fica fácil, né? Depois que todo mundo viu que eu dei o joiazinha que é da resistência. Nossa pele, por exemplo, nossa pele, quando está faltando colágeno, o que acontece com a nossa pele? Ela fica flácida. Fica né? flácida, perde a elasticidade, perde a resistência. E onde nós podemos fazer a reposição de colágeno? Remédios, mas para isso você tem que ir no médico, ômega 3, muito bem. Vitaminas, principalmente. E aí a gente fica principalmente nas vitaminas ricas em colágeno. Vamos lá agora. Temos 4 perguntinhas só. Assinale a alternativa incorreta. A resistência à rigidez do tecido ósseo ocorre devido à associação entre fibras colágenas e fosfato de cálcio. Correto. Letra B. O epitélio glandular pode ser responsável por secreções denominadas endócrinas. Correto. Letra C. O tecido conjuntivo tem a função de preencher os espaços entre os órgãos. Muito correto. Letra D. Presta atenção que essa é a resposta incorreta. Esse espaço, se fosse entre os tecidos, seria matriz Também. extracelular, né? Correto. O tecido adiposo é um tipo de tecido epitelial? Não, ele é conjuntivo. Vamos lá. Tecido Presta conjuntivo atenção. adiposo, não? O tecido adiposo é o tecido das bolinhas. Gordura. Da capa de gordura, da pizza, da coxinha, do excesso de Coca-Cola. E o tecido epitelial é o que forma nosso epitélio, podendo ser encontrados nos contornos do corpo para o amortecimento dos choques. O tecido epitelial realmente ele faz esse amortecimento de contato ou de choque entre os corpos, mas o tecido adiposo ele não é um tecido epitelial, como está no início do Seu áudio travou, a gente não está escutando. Vai ser desligou o microfone. Você mutou. Isso. Foi? Estão me escutando? Já estava até escutando música já. Rapaz, o cara é mau, hein? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. O tecido adiposo é um tipo de tecido epitelial ou o tecido adiposo é um tipo e epitelial é outro tipo? Diferentes, né? Diferente, galera. Olha só. Vocês têm que ser muito bem, Sofia e Luísa. Adiposo é um e epitelial é outro. Vocês têm que ser mais proativos, porque isso é uma coisa que vai pro bem de vocês.
Eu vou dar outro puxãozinho de orelha, que eu pedi para vocês fazerem um resumo de 2 capítulos, ou melhor, capítulo 1, 2, 3 e 4, uma unidade, desculpa. Eu pedi para vocês me enviarem por e-mail. Por que vocês não fizeram ou fizeram e não enviaram? Quando você pediu isso, que eu não sei. Ah, tava lá no grupo do WhatsApp lá. A Luísa Tô fez. lembrado, não. Por que, Luísa? Calma, aí você relaxa que a gente compreende. É porque eu sou da turma de terça. Tô cobrando a galera que é da minha turma, galera. Relaxa aí. Joyce, eu É qual postei. capítulo? É qual capítulo? Eu tinha pedido para vocês, logo quando foi montado o esquema para a gente dar aula para vocês virtual, eu tinha pedido para vocês fazerem resumo do capítulo de 1, 2, 3 e 4 e enviar para o meu e-mail. Pode, Sussa. Vou fazer agora. Não, galera, olha só, isso aí quando a gente faz um resumo, não, isso aí é o de menos. Acho que eu vou fazer. Pode, Luísa. Deixa a gente retornar então e aí que vocês fazem. Vamos agora se empenhar daqui para frente. Esses capítulos aí, eu vou retornar com vocês, vou revisar e depois esse capítulo também que a gente estudou, pode enviar foto, Liza. Mas agora não. E envia no meu particular. Ui. Galera, vocês ficaram com alguma dúvida aí na live do professor? Não. Vocês perceberam que ele explicou tudo tranquilo? Eu vi, foi uma aula muito boa, uma aula de 25 minutos, então, super tranquila. Não tiveram nenhuma dúvida? Acabou? Não. Não. Vamos dar uma revisadinha lá na apostila de vocês, o capítulo 6. Peguem a apostila de vocês lá. Pegaram? É o capítulo 6. Eu não, como no caso a minha apostila tem página diferente, ou a de vocês é 212 ou 216. Vou usar as atividades extra ainda, CFIX, pode deixar, 214 de vocês. Vamos lá. As 3 primeiras bolinhas, os nomes em negrito. E como a gente vai estudar a organização do corpo humano, nós precisamos ter, assim, o que é os tecidos, o que são os órgãos e o que são os sistemas. O tecido é um conjunto de células especializadas em desempenhar a mesma função. Assim, por exemplo, o tecido nervoso é constituído por células especializadas na transmissão de impulsos nervosos. O tecido do sistema digestório é composto por células especializadas em desempenhar a função digestória, respiração, função respiratória. Os órgãos são as partes de um organismo formadas por tecidos que cumprem uma determinada função. Exemplo, coração, bombear sangue, ossos, armazenar e sintetizar cálcio. Sistema são grupos de órgãos que trabalham em coordenação para desempenhar uma função vital. Exemplo, sistema circulatório e sistema ósseo. O tecido ele também pode ser classificado como células mais matrizes extracelulares, né? Isso. E outra dúvida, nós vamos estudar os folhetos germinativos? Mais para frente, agora não. A gente vai acompanhar a live certinha aí. Só lembrando que hoje vocês têm 2 lives.
Vamos lá. O equilíbrio das funções corporais é mantido pelo trabalho conjunto desempenhado pelos vários componentes do corpo. Assim, podemos dizer que o corpo nunca para de se mover, mesmo que estejamos parados. Se a gente está parado, nossos órgãos estão se contraindo, se mexendo, o coração está pulsando sangue, os órgãos estão recebendo. E a cada segundo, milhares de reações químicas são realizadas pelas nossas células, em um conjunto de fenômenos denominados de metabolismo. Para que esse processo seja desenvolvido, o corpo humano possui sistemas especializados que executam tarefas diferentes. Esses sistemas funcionam de maneira coordenada e são responsáveis por regular as duas fases do metabolismo, a construção ou um anabolismo e a destruição ou catabolismo. Tranquilo? Entenderam? Suzy, o que você está triste aí, minha filha? Como todos os seres vivos, os seres humanos desempenham uma variedade de funções para manter essa dinâmica corporal. As funções estão relacionadas às capacidades do corpo humano de retirar matéria e energia do ambiente para atender às suas necessidades metabólicas. Quais são essas matéria e energia que nós tiramos do alimento? Do ambiente. Falei a resposta sem querer. As vitaminas que se transformam ao ir ao sol, por exemplo, a vitamina D. Não é o sol que nos dá essas vitaminas D, são alguns alimentos que a gente come que ao ir ao sol ele se transforma. Sim. Estimula a produção de vitamina D e outro sistema responsável. E outra função energética que a gente retira do ambiente é qual? O alimento e a água, né? Também entra. Fala de novo, professor, não ouvi não. Qual outro componente que a gente... Outros dois componentes que podemos tirar do ambiente externo, além dos alimentos, para a realização das atividades metabólicas? Oxigênio, alimento e água são as principais fontes que retiramos do meio do ambiente. E o conjunto desses fatores transforma tudo isso para que o nosso corpo reaja às nossas funções diárias. Ninguém precisa de saber. Morreu, vamos lá, galera. Um momentinho, por favor. Vamos lá. Responder aos estímulos ambientais por meio da adaptação e coordenação de diferentes funções, por exemplo, calor e a ausência do mesmo. Quem morreu? Realizar ações de defesas contra agentes patógenos. Pessoal, vamos mais focar na live aí. Desculpa aí, Jorge. Olha o chat para perguntar e responder também, tá bom? Porque eu tô fazendo uma coisa bem dinâmica com vocês, hein? Crescimento, que permite o aumento de funções em matéria orgânica. Reprodução, uma função que garante a continuidade das espécies. Se a gente olhar essas partezinhas aí, que a gente acabou de ver, a gente fala que é o sistema, é o ciclo vital que a gente tem. Nasce, cresce, se reproduz e devolve a matéria orgânica. Bom, vamos lá. Praticamente a gente vai acompanhar o tempo de aula aí do professor, não vamos se estender mais. Já está
chegando lá as partes dos tecidos. E aí agora a gente vai para os tecidos do corpo humano. Vamos aí ao segundo parágrafo. Todas as células que compõem o nosso corpo vêm de uma única célula, formada durante a fecundação, chamada zigoto. Zigoto é a junção do espermatozoide com o óvulo. Portanto, todas têm o mesmo DNA e, portanto, a mesma informação genética. No entanto, eles não são os mesmos, pois, durante o desenvolvimento embrionário, as células se diferenciam e se especializam. No corpo humano, existem basicamente 5 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso e sanguíneo. Repetindo: epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso e sanguíneo. Vocês estão conseguindo? Tá ok? Precisa que acelera mais ou tá bom assim para vocês? Agora é hora de vocês vir responder. Tranquilo. Show, isso aí, Jesus, tem que ficar vendo mesmo. Quais são as 3 camadas de tecido epitelial que nós temos? Epiderme, que é essa Epiderme, parte que a gente ectoderme e vê. mesoderme, é isso que a gente está estudando? Uhum. Você tá falando. Você tá Epiderme, falando da pele. Sim, sim, sim. É porque é parecido o nome, eu confundi. dá para confundir mesmo, mas vamos lá. Epiderme, beleza. Hipoderme, não. Epiderme, derme. Qual é a outra? Endotélio? Muito bem. E aí, vamos lá? Quais são essas 3 camadas formam a nossa pele? Tranquilo? Não vou aprofundar agora na live, porque vocês já viram isso nas aulas. O tecido conjuntivo, epiderme, CFX. O tecido conjuntivo ele se divide em adiposo, cartilaginoso, conjuntivo frouxo. Ô, professor, Hum, no vídeo aula, teve um professor que falou que o tecido conjuntivo, que o tecido sanguíneo fazia parte do conjuntivo. eu vou falar isso agora. Tá bom, obrigada. Tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo e adiposo, cartilaginoso, frouxo, hematopoético ou sanguíneo e o ósseo. Conseguiu compreender a diferença? Sim, então no caso são O só 4. tecido conjuntivo adiposo, tecido cartilaginoso, tecido Não, conjuntivo eu frouxo. digo de epitelial, conjuntivo muscular e nervoso. São só 4, né? Então, no Não, caso. epitelial. No corpo humano existem basicamente 5 tipos de tecido. Mas se o Basicamente. sanguíneo está dentro do conjuntivo, então no caso seriam 4, não? Sim, mas aí vamos considerar porque ele é um. Você é um. Não é um. Ele é a sua parte sanguínea. Você não consegue falar que ele é propriamente um tecido. Ele transporta as outras coisas, as, ele transporta, por exemplo, oxigênio para os outros tecidos, que vão revestir os outros órgãos. Conseguiu compreender? Vamos lá. Tá tudo bem, galera?
Ele é um tecido lá. Ele é considerado um tecido, sim. Tecido hematopoiético. Sua função é fabricar células sanguíneas. Constitui os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. Também é encontrado no interior de alguns ossos, costelas, vértebras, membros e ossos do crânio. Aí a gente tem o tecido muscular, que forma os músculos. O tecido nervoso, tá? Faz a percepção de estímulos, frio, calor, pressão, luz, ausência da mesma. E aí, os órgãos dos sistemas do corpo humano a gente vai para outra, deixa para a próxima aula. Vocês ficaram em dúvida em alguma coisa? A gente aí tem mais uns 20 a 30 minutos de live. De boa? A galera aí de segunda e sábado conseguiu acompanhar? Gostaram? Ficaram perdidos em alguma explicação? Perguntem. Não durmam com a dúvida. Hipoderme é um tipo de tecido epitelial. Mas você não tinha falado que era derme, epiderme e epitélio? Epitélio e esse desculpa, turma, hipoderme é outra coisa. Deixa eu ver aqui na apostila, um momentinho, por favor. É o Fala, hipoderme que faz parte da derme, né? isso, Então, é derme, hipoderme e isso, e o outro. exatamente. Epiderme. Alguma dúvida, galera? Só para vocês esclarecer um pouquinho para vocês aqui, a É porque o hipoderme epitélio é do animal, né? Isso. Só para esclarecer uma dúvida aqui para vocês, a hipoderme apresenta a função de isolamento térmico. No caso, faz com que a gente não sinta frio se estiver desprotegido, como posso exemplificar para vocês. Vou te responder agora, Fish. Exatamente. Muito bem, Luísa Guerra. Trazendo, né? A pele se divide em epiderme, que é a parte superficial, a derme, desculpa, turma, eu que fiz uma confusãozinha aqui, já estou com as anotações aqui passando para vocês. Epiderme é a parte superficial, essa que vocês estão vendo linda e maravilhosa aqui na tela de vocês. Isso daí, Joy. A derme, que é a parte que é o meio da pele, e a hipoderme, que Professor, é a... professor, não tô vendo nada, só a câmera tá alta. Melhorou? Sim, sim. E agora? Já está melhor para vocês? Parou de falhar? Sim, melhorou. Parou, tava alta a câmera. Show, hein? Você está ouvindo música e estudando, rapaz?
Pagode, pagode. Esquece esse pagode aí, se concentra só lá na aula. Melhorou, João? É que eu que apertei a tela aqui. Desculpa, gente. Foi sem querer. Turma, vocês estão bem? Tá tranquilo? Vou voltar a repetir. Vocês acham que precisa de mudar alguma coisa quanto à minha explicação ou tá bom? Tá ótimo. Gente, não vamos falar de música não, hein? Deu para acompanhar vocês tranquilos? Ficaram com alguma dúvida na minha explicação? Não. Ai. Gente, vocês têm dúvida, pergunta? Eu já falei para vocês. Eu estava olhando aqui nas minhas anotações, então o epitélio, ele seria a epiderme das estruturas vegetais, né? Não. A gente falou aqui. A epiderme, ou o tecido epitelial, ele se Não, eu divide estou em falando três. do epitélio. O que é esse epitélio? Finalmente apareceu, né, Ô, rapaz? O que é esse epitélio? Pera aí, Luísa. O epitélio é a sua pele. O epitélio, ou o tecido epitelial, ele se divide em três camadas. Epiderme. Não, pera. Epiderme, derme e hipoderme, que é a da pele. Isso. É do tecido Agora epitelial. você quer saber do tecido vegetal. Isso. O epitélio, em questão de histologia, é o tecido animal. Isso. E de anatomia botânica seria a estrutura de certos órgãos vegetais. Né? No caso, muda os nomes, igual, por exemplo, as principais características do epitélio vegetal é epiderme e periderme. Sim, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Mas é a mesma Exerce função. a mesma função. Tranquilo? Vamos falar um pouco, vocês querem que eu fale com vocês um pouquinho aí a parte do tecido vegetal? O epitélio vegetal, então? Então, vamos lá. Os tecidos de revestimento são aqueles responsáveis por revestir o corpo do vegetal, sendo, portanto, os mais externos de uma planta. Gente, não esquecer o chat aí, ó, por favor. Pessoal, desculpa, Jorge. Pessoal, vamos ter mais atenção aí no chat para evitar a confusão de coisas, ok? Quem é quem? Isso, por favor. Tá bom? Obrigado. Esses tecidos são classificados em dois tipos: epiderme e periderme. A epiderme é o tecido de revestimento de folhas, caule, raiz, semente, flor e fruto das plantas com crescimento primário. Já a periderme é um conjunto de tecidos que reveste plantas com crescimento secundário, substituindo a epiderme. Tranquilo? Conseguiram compreender como é que é aí a diferença? No caso, a gente tem acompanha, o nosso epitélio acompanha o ano até a nossa morte. Já os vegetais, ele é substituído de acordo com suas fases de crescimento. Heloísa Zanete, não precisa ficar desesperada, beleza? Dúvida? Professor, ele muda de tecido porque é tipo assim, a árvore ela vai mudando, né? Porque vira casca de árvores, coisas assim, né? Exatamente. Falar de novo, calma, olha só. O nosso tecido, ele vai acompanhar a gente. Ele vai se renovar, mas é aquele o mesmo
até os fins das nossas vidas. Já o tecido vegetal vai ser diferente. Ele tem a epiderme e a periderme, e aí vai mudando de acordo com a fase da planta. É igual os animais, né? Só que eles trocam de citoesqueleto, né? Uhum. Exatamente. Heloísa, compreendeu? Show de bola. O Caio? Gente, e aí? Caio, pode finalizar a live aí? Como é que a gente faz agora? Você quer que finaliza já, Jorge? Já terminou? Pode ser, a galera já entendeu bem, tá tranquilo. Eles, que foi que você Beleza, tá pessoal? triste, minha filha? Sussa, vocês compreenderam bem, tranquilo? Sim, vocês têm 2 lives hoje também. Aí esse período, ó, vocês vão ter de 15 a 20, 1h20 para descansar, toma um café, faça um repouso aí, esquece o celular agora, pelo amor de Deus, música, vá lá fora vá lá no quintal de casa, não precisa de usar máscara, que vocês não vão estar aglomeração. Lembre-se, nós não estamos de férias, nós estamos de quarentena. Vai começar, deixa eu olhar aqui para você. 18 horas. Bom, vocês têm meu número lá no grupo, alguma dúvida? Podem perguntar à vontade. Manda mensagem no privado. Pode mandar áudio, mesmo que eu não responda na hora. Mas eu vou ver, vou atender a dúvida de vocês perfeitamente, tranquilo? Beleza. Pode fechar a live, Caio. Tchau, galera. Bons estudos para vocês. Tchau. Falou.